Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu tinha passado um texto há 3 dias atrás para o pastor, mas eu senti um direcionamento de Deus de pregar esse texto aqui hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Enquanto você encontra e deixa a sua Bíblia aberta. Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho e nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Eu queria que você dissesse comigo: Deus tem. Vamos, com fé. Deus tem o controle de tudo. Olha o versículo 2. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se. Vou ler de novo. Vá para o leste e esconda-se, 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 junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Diga comigo: se eu tenho um propósito, não vai faltar recurso. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Até aqui. E durante a mensagem a gente vai lendo mais desse capítulo. Então fica com a sua Bíblia aberta aí. Você já recebeu alguma palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história? Sim ou não? Se eu falasse para você recordar sobre algumas palavras que você já ouviu, você conseguiria trazer à sua memória? Sim? Eu me lembro que há uns 4 anos atrás, quando eu me mudei para Goiânia, eu vim de uma cidade do interior chamada Turvânia. Alguém conhece? É mesmo? Gente, tão pertinho. É, pastor Isaías, está em São Miguel do Araguaia agora. Ela conhece mesmo, tá vendo? Quando eu saí de Turvânia e fui para Goiânia, no primeiro ano que eu estava no primeiro ano que eu estava morando lá, eu estava ministrando em um domingo à noite em uma igreja, em uma congregação. E depois que eu terminei de pregar, eu me assentei ao banco, e de repente, quando eu me assentei ao banco, veio um obreiro lá do fundo da igreja, marchando. Ele colocou a mão na minha cabeça e falou: Deus manda te dizer que nos próximos dias eu vejo um documento sendo assinado e a sua vida mudando do início ao fim por causa desse documento. Primeiro ano morando em Goiânia, morando numa kitnet pequena, trabalhando em uma faculdade durante tarde e noite, sem meus pais, sozinho. Pensa, você ouviu uma palavra dizendo que você vê que um documento vai ser assinado, você vai ficar feliz, sim ou não? Eu fiquei feliz. Na outra semana, o documento foi assinado, mas foi para minha demissão da faculdade que eu trabalhava. Você ri porque não é você. Passou em torno de 35 dias, o meu carro fundiu o motor. E mais um documento foi assinado da venda do carro. Parece que algumas palavras que a gente recebe vai contrário à nossa expectativa. Porque a gente tem o desejo de querer controlar aquilo que se ouve. Ou controlar a ação de Deus na nossa família, na nossa casa, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Mas uma grande lição que eu aprendi com tudo isso foi que eu preciso tirar algumas coisas das minhas mãos, colocar nas mãos dele e dizer: aonde o Senhor quiser me levar, eu aceito.
Passado alguns anos, eu estava na minha antiga igreja, no final do culto, terminou, um pastor que tinha ministrado, eu estava no final, fui comprar alguns livros dele para abençoá-lo. Ele olhou para mim e falou: João, Deus me manda dizer 3 coisas para você. 3 coisas. Primeiro, Ele vai te tirar daqui e você está lutando para não ir aonde Deus quer te levar. Segundo, Ele vai te dar um grande projeto e esse grande projeto vai ser uma das bases para que você faça a obra dele. E terceiro, eu vejo uma menina e tu vai casar com ela. Estou casado. Deus me mudou de igreja e Deus me deu uma empresa. 4 anos depois. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que se a gente não tem cuidado em nos submeter à palavra dele, nós vamos ter dificuldade de nos mover no caminho que ele espera que a gente esteja. Bem melhor e maior do que a promessa é me mover sob a vontade dele. Porque nós queremos codificar e construir alguns meios para que a promessa dele aconteça do tempo que eu espero, na expectativa que eu tenho, da forma que eu quero. Mas escute, você não é Deus, é ele. Enquanto a gente não entender que a minha vida, a sua vida, a nossa história faz parte de um projeto e de uma história maior, nós vamos ter dificuldade de lidar com algumas estações que Deus vai nos colocar. Porque nunca será sobre uma estação, nunca será sobre a propriedade de um tempo favorável para crescer, para florescer e para frutificar. Jamais. Sempre será sobre alguém que consegue colocar seu coração em Deus. Sabe uma coisa? Isso é difícil. Porque a fase entre aquilo que eu ouvi e aonde Deus tem me levado é uma fase que não está dizendo a respeito somente daquilo que eu tenho para receber lá na frente, mas é sobre quem eu estou me tornando. Então, antes da gente se preocupar em chegar aonde a promessa foi falada, eu tenho que ter cuidado em me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne. E dificilmente eu vou me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne se eu não respeitar a fase do caminho. Diga comigo, o caminho é crucial para o meu propósito. Porque tem muita gente que o próprio tempo de já estar no caminho já é o grande milagre. João, como assim? Já está no caminho é um grande milagre? Sim. Você se lembra do povo de Israel? Por mais de 400 anos estiveram cativos no Egito. Quantos anos? 400 anos escravos. Deus libertou e mandou para o deserto. Quando foram para o deserto, começaram a murmurar. Porque às vezes a gente se preocupa mais com a fase do agora do que a palavra que está liberada. A gente se preocupa muito mais com o benefício do agora do que o milagre que já foi ao começar o caminho. Posso liberar uma palavra de Deus para a sua vida? Só aonde você já está já é um milagre Deus ter te levado. Só aonde você já chegou já é um milagre Deus ter te colocado. Permaneça onde a voz dele está falando com você, porque enquanto você não entender e aprender a respeitar o tempo da mudança e dos estágios que Deus te coloca, dificilmente você vai chegar aonde ele quer que você chegue. Diga comigo, eu preciso respeitar o tempo e o lugar. Sabe de uma coisa? Existem lugares que Deus te coloca porque Ele está dando ferramenta para você chegar onde Ele quer te levar. Não. Olha aqui. Você acha que é por acaso você está onde você está? Não, João, você está falando isso é porque você não sabe das minhas dores. É porque você não sabe de todas as
mas noites que eu tive que enfrentar. É porque você não sabe das dúvidas todos os dias quando eu deito na minha cama. É porque você não sabe quem eu sou. É porque você não sabe qual é a minha história. É porque você não sabe quais são os meus sonhos. É porque você não sabe quais projetos já foram frustrados. É porque você não sabe aonde eu queria chegar e onde eu estou. Vamos para a Bíblia? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Olha aqui, olha aqui, olha o que o texto diz. Elias dizendo: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não vai ter chuva nem orvalho durante os próximos anos, até que eu ordene. Pera. Olha o 2. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e faz o quê? Faz o que? Grita. Faz o que? Quem gosta de se esconder? Mas a grande questão não é pensar sobre Deus falar com Elias sobre o tempo do esconderijo. Não, o problema não é esse. O grande desafio é começar dizendo como Elias disse: tão certo como Deus vive. Porque isso fala do conhecimento que eu tenho dele. Se eu sei quem ele é, para mim não vai ser problema me esconder no querite. Vou de novo nisso aqui. Se eu conheço quem é ele, se eu sei quem é o meu Deus, vai ser só um detalhe eu me esconder, porque eu sei que quando eu chegar lá, a provisão está lá, o cuidado dele está lá, o cuidado, o amor dele está lá. Eu posso liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você esteja vivendo a fase do esconderijo, mas Deus está dizendo: só permanece no esconderijo quem sabe quem é ele. Se eu não entendo a fase, se eu não sei quem ele é, eu vou ter dificuldade. Olha aqui. Calma. Salmo 40. Se você pega o verso de número 1 na versão NAA, está escrito assim: esperei pelo Senhor. Eu gosto disso aqui. A gente lê muito: esperei com paciência no Senhor. Ok. Mas eu gostei dessa versão, porque ela é a que mais traz sentido da originalidade do texto. Olha o que o salmista, olha como muda. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou. Ele me tirou de um lugar de lama. Esperei por quem? Vamos lá, ficou bonito para o ensaio. Esperei por quem? Pelo Senhor. E Ele se inclinou. Ele me tirou de um lugar de lama. Então quer dizer que às vezes Ele não vai me tirar de lá, porque Ele quer que eu esteja lá, para que eu me encontre mais profundamente com Ele. Não, pera lá. O que eu estou dizendo para você é que Deus vai te livrar, Deus vai te tirar, Deus vai te mover, mas não é no tempo que você espera. Porque muitas vezes Ele vai permanecer e vai deixar com que você continue lá, porque não está, ou o que Ele está querendo mostrar ali não é um benefício para você, é para você conhecer quem é Ele. João, você está dizendo que eu tenho que permanecer, mesmo que esteja me ferindo? Permaneça, porque muitas vezes Deus te fere para te levar em comunhão com Ele. Então o que eu estou dizendo para você é que muitas vezes você vai ser levado para o tempo do esconderijo, porque é um tempo onde você vai conhecer com mais profundidade quem é Ele. Querido, por favor, pense comigo. Deus poderoso, grande, nenhuma mente humana já foi capaz de concebê-lo. Mas diz o texto, na experiência do salmista: eu esperei por Ele. E Ele, que é grande,
que está acima das nuvens, que o mundo todo está sob a palma de sua mão, ele se inclinou. Ele se inclinou. É uma experiência muito pessoal. Nos tempos de esconderijo, Deus vai te parar para que você conheça com mais profundidade quem Ele é. João, é porque você não sabe, eu estou num lugar de lama. Continue esperando pelo Senhor. João, é porque você não sabe, eu estou em um lugar que ninguém dá nada por mim. Continue lá. João, eu estou em um lugar que eu já fui traído, abandonado por pessoas. Continue lá. João, está difícil, doloroso, cravado na minha alma. Pois é, mas no tempo certo Deus vai se inclinar para você. João, como assim? É exatamente isso. Ana, continua no cenáculo orando, porque é da sua oração que Deus se inclina para tocar no seu ventre. José, respeita a fase, continua no poço, porque é lá que as mãos de alguém será instrumento para te levar para o palácio. O Espírito Santo de Deus. João, continue na ilha de Patmos, porque é lá que a maior revelação vai ser. Levante suas mãos para os céus. Deus está te dizendo: foi eu que te coloquei nesse lugar, sou eu que estou te ensinando nesse lugar, sou eu que estou te preparando nesse lugar, sou eu que vou dar as ferramentas nesse lugar. Esperei pelo Senhor e Ele se inclinou ao meu favor. Ele me tirou de um lugar de lama. O Espírito Santo de Deus. Há uma nuvem da glória de Deus aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ministra uma canção aí pra gente. Deixa Ele te usar. E se precisar, é só chamar. Olha Deus falando com você. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou lugar. É só chamar. Não é sobre eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade. Quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre Continua, peraí, segura só um pouco, olha aqui pra mim. Elias vai pro Querite. Vai pra onde? Vai pra onde? Diz o texto que é ao leste, na frente tá o Jordão. Tá o quê? Jordão. Querite é ribeiro, é pequeno. Seja sincero, se você tem a opção de ir pro Jordão e tem um Querite, pra onde você vai? Hã? Mas o problema é que Deus quer você no Querite. Nosso desafio é que muitas vezes nós queremos ir para o Jordão, quando Deus quer nos colocar no Querite. O problema é que quando o Querite seca, a gente quer tirar a visão dele. Mas sabe uma verdade? Lugares que Deus nos coloca, eu olho e vejo, está seco, é impossibilidade, é difícil. Talvez você esteja como Ana, eu preciso gerar algo, mas não consigo. Talvez você esteja como José, estou num poço, ninguém me vê, eu vou morrer aqui. Talvez como Elias, estou no Querite, mas a verdade é que você tem um pai, que você não precisa de formalidade. Se precisar, Ele te ouve no é Querite, só chamar. Ele te ouve no poço. Não
não preciso. Ele te ouve na pior fase da sua vida. Eu quero intimidade, eu sou. Há uma nuvem da presença de Jesus só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Diga comigo, meu propósito é ouvi-lo. Sabe de uma coisa? Seu propósito é ouvi-lo. Nenhum propósito começa diferente ou ao contrário de eu me submeter para ouvi-lo. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver propósitos sendo revelados, ministérios sendo revelados, famílias sendo constituídas, nações sendo estabelecidas, que estejam diferente à voz dele. O desafio é porque a gente se tornou uma geração de crentes idólatras daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Vou te dar uma notícia: você não é a última Coca-Cola do deserto. Quem disse que o que Deus tem sobre a sua história, o fim é em você? É ser muito egoísta, é ser muito egocêntrico. Você acha que Deus te trouxe para essa nação com o fim em você? Você acha que Deus te trouxe para essa nação para te enriquecer? Você acha que Deus te colocou nesse lugar para você acabar com a sua família enquanto você corre atrás de dinheiro? Você acha que Deus te trouxe para esse lugar para você destruir a sua saúde enquanto você deixa de cuidar da sua casa, pensando simplesmente no que você constrói em outros lugares? Pensamento muito egoísta. O propósito dele é você se mover sob a palavra dele. Deus não coloca ninguém em um lugar que aonde a sua família vai ser destruída, aonde os seus filhos não têm a presença dos pais dentro de casa, aonde a sua esposa não se lembra de você, do último momento que vocês estiveram juntos. Propósito que me afasta daquilo que Deus instituiu e construiu não é propósito, é um ídolo estabelecido lá dentro. Você acha que só estar num culto como esse aqui já resolve o problema? Assim pensaram aqueles que estavam com a arca em seus ombros e pensavam que somente aquilo ali resolvia, e tocaram, colocaram, levaram para onde queria. Porque propósito diz respeito à voz que eu ouço. Se eu não consigo ter discernimento de ouvi-lo no tempo que ele me coloca, eu não estou me movendo pelo meu propósito. Porque propósito que eu acho que só vai ter fim em mim, isso é propósito do inimigo dentro do seu coração. Porque o propósito dele vai te fazer olhar para sua casa. O propósito dele vai te fazer olhar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para aquilo que é maior. Propósito que só me faz me satisfazer dele não é propósito, é ídolo. É por isso que o maior propósito, eu tenho um livro que eu escrevi, Como Descobrir o Meu Propósito, esgotou, não tenho mais, e eu coloco lá. Porque o nosso grande desafio não é descobrir vocações que nós somos aptos, mas é entender que propósito diz respeito ao meu alinhamento da voz dele comigo. Tem gente que diz que quer se mover no propósito, mas não tem ouvidos para a palavra.
tem ouvido para o profeta, mas não tem para a palavra. Tem gente que tem ouvido para o que alguém fala a respeito do seu casamento, mas não tem ouvido para a palavra. Eu só vou viver o propósito dele quando meu coração estiver aberto para a palavra dele. O grande problema é que muita gente começou ouvindo a voz dele, mas no meio do caminho deixou de ouvir, porque acha que uma promessa que foi liberada já dá conta do futuro que está preparado. Se você não alinhar o seu caminho à voz dele, não vai ter promessa. Se você não alinhar o seu caráter à voz dele, não vai ter caminho. Se você não alinhar o seu coração ao que ele quer que você se torne com a sua casa, não tem propósito. Elias, a minha voz com você vai para o Querite. Vai para onde? Olha só, antes dele ir, ele liberou uma palavra. Tão certo como vive o Senhor. Olha só, eu conheço a Ele. Isso aqui é pessoalidade. Tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo, ou seja, eu me submeto porque eu conheço. O grande desafio dessa geração é porque não se submete porque não conhece. É um evangelho gourmet. Eu acho que eu conheço ele porque eu estou num culto e me arrepio. Você não conhece, você está sentindo alguma coisa. Está aqui o nosso irmão, como que é seu nome, meu querido? Gerson. O nosso irmão Gerson, músico. Ele pode dizer isso aqui com muito mais propriedade. Uma batida no bumbo, no prato, na bateria, com o teclado vai fazer você chorar e se arrepiar o culto todinho. Dopamina. Isso não é conhecer a Deus. Você acha que você seguir aqueles influenciadores no seu Instagram te faz conhecer a Deus? Todo passo que Elias se manifesta aqui é por uma palavra. Tudo começa quando ele diz: tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo. Então eu o conheço e eu tenho vida com ele. Se eu não tenho vida com ele, eu não vou ouvi-lo. Fui para o culto, o pregador pregou 50 minutos, não ouvi Deus. O problema não foi o pregador, o problema foi tu. Eu estou pregando a palavra. Se a palavra não falou com você, me desculpe. Ou não me desculpe também não. Eu prego a palavra mesmo. Elias disse: ele vive e eu o sirvo. Ou seja, eu o conheço e tenho um relacionamento com ele. Então, ok, é como se fosse um degrau. Ele vive porque eu o conheço, então eu sirvo. Agora eu posso ir para o terceiro degrau e ouvir a voz dele. Porque eu ouço a voz dele, eu também posso liberar sobre aquilo que ele está derramando sobre mim. Você percebe que ele respeita estágios e estações? É simplesmente depois de construir toda essa lógica que Elias diz: não vai cair orvalho nem chuva até que Deus ordene. Então a palavra só foi liberada depois que um conhecimento pleno também foi construído. Depois que isso acontece, Deus fala: agora eu vou mandar você para o Querite, você vai ficar escondido lá. Você vai ter água e eu vou mandar corvos, pássaros, da mesma espécie dos urubus, para trazer pão e carne para você. Mas aí o texto diz o seguinte, que chegou um tempo, o ribeiro secou. É aqui que está a grande questão. Se eu consigo ouvir a voz dele só no início e deixo de ouvir no meio do caminho, eu me frustro porque chegou o tempo da dor. Mas o tempo da dor só está confirmando e me levando para onde ele quer me levar. Vou repetir isso para você. O tempo da dor, quando eu estou submetido à voz dele, não é para me parar ou para tirar coisas de mim, é para me levar aonde ele quer me fazer chegar. Não, João, como assim? É isso aqui, olha aqui. Olha o versículo de número 8. Eu sei que você está com a sua Bíblia aí. Olha. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta. Aonde? Perto da cidade de Sidom, porque eu dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Olha aqui, olha aqui.
Imagine Elias acordando, indo até o ribeiro e vendo, secou. Seja sincero, se é você. Deus, foi o Senhor que me colocou aí. Foi o Senhor que me escondeu aqui. Foi o Senhor que mandou eu liberar a palavra. Agora como que vai ser? Eu vou morrer de sede. Eu vou ser destruído nessa fase. Não vai dar certo. O meu casamento secou. A minha família está secando. Os meus negócios estão secando. Os meus sonhos estão secando. Mas Deus diz: Elias, para de ficar pensando no que aconteceu agora. Porque eu não sou Deus preso no tempo. Deus eterno significa que Ele está muito antes do início, do meio e do futuro. Tudo. Ele transcende. O seu problema que te abala hoje, Deus já está gritando: Elias, eu já preparei. Eu já preparei alguém que vai ser instrumento de bênção para os seus projetos. Olha aqui para mim. Elias é profeta. Elias é o quê? Profeta caminha com a voz dele. Deus está dizendo: para quem se submete à minha voz, diga comigo, Deus sabe que se eu me submeter à voz dele, por mais que esteja difícil, eu vou transcender. É possível projetar um versículo aqui? Projeta para mim, por favor, Jó capítulo 8, versículo de número 11. Jó capítulo 8, versículo de número 11. Projeta, por favor. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Jó 8, 11. Vai dar certo? Olha aqui. Pode o papiro crescer sem lodo? A igreja pode ler isso comigo no 3? Vamos lá, todo mundo, vamos lá. 1, 2, 3. Pode o papiro crescer sem lodo? Papiro, crescimento, lodo. Sabe por que você tem essa palavra aqui hoje? Porque os primeiros registros dela foi colocado sobre um papiro, uma espécie de planta preparada, e se tornava uma superfície para escrita. Mas olha aqui, olha a pergunta: pode o papiro crescer sem lodo? Olha aqui, lugar de registro, lugar da palavra. Aí o texto diz que esse lugar de registro que tem a palavra, o ambiente de crescimento dele é no lodo. Como assim? No pior lugar que algo poderia crescer, a palavra está dizendo: se tem a voz dele lá, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Eu posso liberar uma palavra de Deus para você? Se você está se movendo nessa palavra, a condição não pode ser favorável. Tem lodo, mas Deus está dizendo: a palavra só chega com mais intensidade quando está no lodo, no desafio, na dor. Vai crescer. Vai desenvolver, porque não é sobre o ambiente, é sobre a palavra. Não é sobre o ambiente, é sobre a palavra. Não é sobre as dúvidas, é sobre a palavra. Não é sobre os medos, é sobre a palavra. Não é sobre a ansiedade, é sobre a palavra. Não é sobre os meus questionamentos, é sobre a palavra. Elias, eu já preparei uma viúva e ela vai cuidar de você. Elias perdeu Querite. Agora o texto diz que Deus manda ele para um lugar que tem uma viúva que perdeu também alguma coisa, o marido. Você percebe como esse capítulo parece ser um capítulo de perdas? Deus manda Elias ir para Sarepta. Sabe o que acontece aqui?
O contexto do capítulo 17 é que no trono está um homem chamado Acabe. Sua mulher Jezabel influenciando nas decisões. Pecado, idolatria, paganismo, tudo isso é o contexto aqui. Quando Elias libera essa palavra de que não vai chover no início do texto, é uma resposta de Deus para os pecados de Acabe e Jezabel. Sabe de uma coisa? Sarepta era uma das cidades mais idólatras por influência de Acabe e Jezabel, porque Jezabel era dessa cidade chamada Sarepta. Você entende que a condição de faltar água é por causa de uma palavra liberada de Deus? Você percebe que a condição de algo que faltou é um juízo de Deus sobre aquele lugar? E Deus está mandando o seu profeta justamente para um polo de maior ápice daquela idolatria. Quando Elias chega lá, eu vou ler com você. Olha o 10. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. E lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Olha aqui. Quando Elias pediu água, Elias chegou na porta da cidade. Já viu a mulher. Porque normalmente Deus faz assim. Quando Deus começa a te movimentar de alguns lugares, é logo no início que Ele já coloca uma resposta para aquilo para você. Quando Elias chegou, ele viu a mulher, ele pediu água. Quando ele pede água, ela diz: tudo bem, eu vou lá. Mas olha só, quando ele pede pão, versículo 12, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, seu Deus, seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Eu estava apanhando 2 gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Ele pediu água, ela disse: água eu tenho, agora pão eu não tenho. Eu tenho água, mas a condição está tão difícil que eu só tenho um punhadozinho de farinha e um pouquinho de azeite, e meu filho e eu vamos comer e morrer. Por que está faltando pão? Porque a condição da nação de Israel era um período onde estava em ausência de elementos de sustância por conta da palavra profética que tinha sido liberada, um juízo de Deus. Então Elias está vivendo uma consequência daquilo, a mulher está vivendo uma consequência daquilo. Sabe de uma coisa? Um dia Billy Graham estava num leito de cama de hospital, bem no período a qual aconteceu a tragédia de 2001 das Torres Gêmeas. Uma jornalista chegou para a filha de Billy Graham, olhou para ela e falou: peraí, aonde estava Deus? Aonde toda essa tragédia aqui aconteceu? Onde ele estava? Onde estava Deus? Ela olhou para aquela jornalista e disse o seguinte: Deus estava no mesmo lugar de quando vocês viraram as costas para Ele, de quando os Estados Unidos começou a dar espaço para o homossexualismo dentro das escolas, onde as coisas começaram a ser pervertidas lá dentro. Então, o grande desafio não é perguntar aonde está Deus, mas é qual o nosso posicionamento diante daquele tempo de escassez. Ela disse: eu tenho água, mas está faltando pão. Eu estou aqui pegando 2 gravetos, nós vamos comer, meu filho e eu, e vamos morrer. Elias então libera uma palavra, diz: tão certo como Deus vive, não vai faltar farinha na panela, azeite, até que novamente chova. Isso é uma palavra e um decreto de Deus. Olha só, ouviu a palavra, pensa. Mas diz o texto que passado alguns dias o filho dela morre. Pera lá, uma casa que recebeu provisão, agora o filho morreu.
Porque não significa que Deus está cuidando de você, que você não terá alguns momentos de coisas que vão fugir do seu controle. Não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus virou as costas para você. Deus está lá. Deus está no controle. Agora olha aqui. Essa mulher, quando foi responder a pergunta de Elias, ela disse: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus. Porque eu o conheço de ouvir falar, pelas obras, pelos milagres, pelas coisas que tu faz. Eu ainda não tenho experiência com ele, então é o seu Deus. É o seu Deus. Eu ainda não tenho consciência plena de quem é ele, mas esse que ela diz, o seu Deus, que ainda não é meu, é o Deus que diz para ela: eu estou cuidando da sua família. Não vai faltar alimento. Mas o filho morre. Diz o texto que quando o filho morre, ela desespera e fala: Elias, a culpa é sua, que veio aqui para me fazer pagar pelos meus pecados. Olha só, Deus feriu e fez ela olhar para dentro de si e ver o que não estava certo. Porque Deus fere, Deus nos faz olhar para onde dói, para nos mostrar que mais vale eu perder pessoas e coisas do que perdê-lo. Diz o texto que Elias pega o menino, sobe no andar de cima, abraça-o, ora, o menino vive, e ele chega com o menino vivo para a mulher. Aí o último versículo do capítulo 17 diz o seguinte: a mulher olhou, falou para Elias: agora eu tenho certeza de que você é homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Como assim, João? O que aconteceu aqui é que essa mulher parou de conhecer Deus da teoria e foi na experiência pessoal e viu Deus trabalhando lá. Nos momentos de dores, Ele está te fazendo crescer. Ele está te fazendo crescer. Ele está te fazendo crescer. Fique em pé, por favor. Fique em pé, fique em pé. Olha aqui. Aquela mulher olhou para Elias e disse: Elias, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Meu filho e eu vamos comer e nós vamos morrer. E você viu que o menino realmente morreu? A gente precisa tomar cuidado a forma como nós estamos apresentando Deus para as novas gerações. A forma como nós estamos alimentando a consciência de Deus da nova geração. Mas tem uma coisa, essa mulher achou que estava faltando tudo. Quando Elias falou de água com ela, ela disse: eu tenho. Mas quando Elias falou sobre pão, ela disse: aí não vai dar, porque o pão está faltando. Mas no versículo 12 diz que ela estava pegando 2 gravetos. Tem 2 baquetas para me emprestar? Rapidinho. Me empresta 2 baquetas, por favor. Tem o quê? Tem o quê? Ela disse: eu não tenho pão. Mas mal sabia aquela mulher que aquilo que estava nas mãos dela, 2 gravetos, era uma palavra que estava apontando para o futuro. Um dia, um homem seria colocado em 2 gravetos, sacrificado pelos meus pecados, morto. E sabe de uma coisa? Aquele homem disse algo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o pão da vida. Ela achou, está faltando tudo. Mas nas entrelinhas o texto estava gritando: não está faltando tudo, tem alguém aí que mesmo que você não tenha a revelação plena dele agora, ele vai chegar um dia, ele vai ser morto no madeiro, e quando as suas esperanças estiverem acabando, talvez para aqueles que estão aqui nessa igreja, quando a esperança estiver acabando, eu vou me lembrar que um homem foi colocado em 2 gravetos no madeiro, crucificado, e porque ele foi morto, eu creio vida.
tudo, eu não tenho pão, mas você tem Ele aí, ó. Você tem a presença dele aí. Se você tem a presença dele aí, os céus estão gritando: não vai faltar. Olha aqui, sabe por que aquela mulher disse: eu não tenho pão? Porque o pão plenamente verdadeiro não chegava no capítulo 17, chegava em Mateus capítulo 1, quando mostra ele chegando de uma genealogia improvável. Quando os pastores de Belém tiveram a notícia: nasceu o Salvador do mundo, nasceu. Eu sei que dói e é pesado dizer isso. Pode faltar o pão físico, mas não vai faltar o pão da vida. E se não falta o pão da vida, eu tenho tudo na minha história. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo para os meus projetos. Acabei. E agora eu oro por você. Curve sua cabeça, por favor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por nos mostrar o caminho. Obrigado por alinhar o nosso coração ao seu propósito. Nos ajude a entender, Deus, que o nosso propósito é ouvir a sua voz, e tudo será uma consequência disso. Nos ajude a te conhecer com mais profundidade, a ser o Senhor a nossa prioridade. Tire os medos. Tire as feridas da alma. Tire o peso, o cansaço. Tire o esgotamento físico. Tire a ansiedade. Tire as dores. Nos ajude a ser melhor. Por um minuto, uma canção vai ser ministrada. E esse será um tempo de cura entre Deus e você. É um tempo de você olhar para sua alma, para as marcas que estiveram na sua vida até hoje, e o bálsamo da cura dele ser levado. Você não vai ouvir minha voz. É você orando com ele e uma canção sendo ministrada. Vai. Sabe de uma coisa? Quando o medo bater na porta, é isso que você vai dizer: a minha vida está nas mãos dele. Eu quero fazer algo e a gente encerra aqui. Eu quero falar algumas coisas que talvez sejam verdades para muitos que estão aqui. E eu queria que depois que eu afirmasse tais coisas, você dissesse: a minha vida está nas mãos dele. A minha vida está nas mãos dele. Amém? Vamos lá? O medo vai bater a porta. Os traumas vão reacender. Eu vou pensar que eu não tenho controle. Eu vou tentar tomar o controle às vezes. Quando tudo estiver mal, quando eu perder pessoas, quando a porta fechar, quando a má notícia chegar. Aleluia. Sobre a sua vida para todos sempre, nós estamos sob as mãos dele, e nada nem ninguém pode tirar o controle daquilo que está sobre ele, em nome de Jesus.